medicina é muito mais do que a gente pode pensar que é, se a gente pensar que é fácil entender as coisas de medicina, né? Tem muito médicos formando hoje em dia, a gente está com um boom, né, de faculdade de medicina. Infelizmente, o nível de treinamento deles está piorando, né? Mas a gente tem que manter o nível científico elevado, por causa das pessoas que a gente acompanha, né? É uma coisa importante também, se o profissional que você acompanha, ele se atualiza, se ele está em congresso médico, se ele também está sentando no banco de aluno. Porque se a gente não senta no banco de aluno, o que eu estou aprendendo? Nada. Porque eu estou vivendo com uma verdade de 5, de 10 anos atrás. E eu venho e eu trago isso porque, ao mesmo tempo, eu falo, não é que as coisas mudam rápido nas evidências científicas, é que as evidências mudam. 5 anos ou 10 anos atrás, a evidência que eu tinha sobre determinada coisa era uma, ou era limitada. Eu vou trazer agora, é uma coisa que é da minha especialidade. De uns 15 anos atrás, talvez você lembre disso, que o ovo era veneno. Ai, não pode comer ovo, que ovo aumenta o colesterol, limita ovo, tira ovo da dieta, se tem colesterol alto, não pode comer ovo. E eu não sei se 15 anos atrás tu já era cardiologista, não, né? Não, ainda não. Ainda não. Mas você lembra disso, né? Lembro, que tinha sim. uma época que não... Eu não sei se é 15 anos especificamente, eu tô meio chutando, mas é mais ou menos isso. Mais Sim, de uma lembro. década atrás, né? Que o ovo era tipo, super proibido para quem tinha colesterol. E daí vai vindo as evidências. Não é que mudou e o ovo passou a ser bom. Não é. É porque 10 anos ou 15 anos atrás a gente não tinha evidência suficiente. E aí, muitas vezes, e que é o que é dentro das limitações, a gente trabalha com as conexões. Eu sei aqui que ovo é rico em colesterol e que o excesso de colesterol no sangue aumenta o risco cardiovascular. Então, naturalmente, a conexão é que o excesso de ovo aumenta o colesterol, então logo, só que nem sempre, ou quase nunca isso é assim. Só que dentro da evidência, muitas vezes a gente trabalha com conexão até ter uma evidência forte. E aí, dentro desse mundo da ciência, o que foi mostrando? Opa, o ovo na dieta não é capaz sozinho de aumentar o colesterol. Depende do preparo. Então, ovo frito é uma coisa, ovo cozido é outra coisa. Não é? Então, a gente vai começando a ter camadas de evidências até sobre o nível de preparo do alimento, sobre a hora do alimento ele é consumido. Por exemplo, eu falo muito de leite também. E trazendo até para essa questão da gente falou, vamos identificar quem é que não está lidando com evidência. E eu posso dizer com certeza com vocês, na alimentação, uma evidência muito forte que a pessoa, ou ela está replicando, está sendo papagaio de pirata, replicando uma coisa que ela ouviu e parece ter sentido, mas ela não foi estudar, é quando ela é muito radical para um lado ou para o outro. Por exemplo, leite é inflamatório. Tira leite da tua alimentação porque leite faz mal. E quando usa argumentos nada científicos e lógicos, por exemplo, leite é para bezerro, não é para ser humano. E aí eu sempre trago isso. Então, se essa fosse a lógica, o único alimento que o ser humano poderia consumir era o leite materno o resto da vida. Perfeito. Porque todos outros alimentos eles não foram produzidos na natureza para alimentar o humano. É o humano que se adaptou de alguma forma à digestão daquele alimento, certo? Para a evolução que a gente tem como ser humano. Então, eu acredito, eu nem sou especialista em medicina baseada em evidência, eu sou uma estudante disso, porque para mim é muito importante que o que eu fale tenha evidência. Então, eu pesquiso. Eu lembro que eu comecei a minha jornada de estudar, de ler estudo científico, na primeira grande palestra que eu fui fazer para um público maior. Eu fui convidada para fazer uma palestra num evento de 700 pessoas, que não era um público médico, era um público leigo, normal. E eu fui convidada com uns 6 meses de antecedência para tratar de um tema específico que tinha a ver com saúde, com evidência. Na época era a questão de como a alimentação pode ajudar no aumento da performance cerebral e tudo.
E naquele dia que eu aceitei o convite, eu pensei, eu não tenho ainda conhecimento suficiente para chegar nesse dia da palestra e falar tudo que eu tenho para falar com 100% de certeza ou com uma forte evidência de certeza. E aí eu me propus que eu ia ler pelo menos um estudo científico por dia para que eu chegasse na palestra com muita certeza do que eu estava falando. E o fato é que quando a gente puxa um, a gente nunca puxa um, né? Porque a gente lê um, aí do um tem referência, aí você quer abrir o leque. E aí, normalmente, você lê de 5 a 6, quando a gente senta para ler um estudo científico, a gente sai lá. E desde então isso virou um hábito na minha vida. E toda vez que eu não consigo ler pelo menos um estudo por dia, no dia seguinte eu leio 2. Boa. E aí no meio da semana eu li 6, então eu já matei os da semana, assim, meio. Então, esse convite de palestra para mim foi em 2016 e desde 2016 eu leio em média um estudo científico por dia. Então, se a gente colocar aí, são mais de 2.000 estudos que eu li para chegar a evidência que eu tenho hoje sobre a minha área, porque aí eu foco em ler sobre alimentação e emagrecimento. E é muito importante, né? Quando... você concorda ou não comigo? Quando alguém vai lá e fala, isso é 100% veneno, isso aqui é 100% saudável, isso aqui corta para todo mundo. Concordo, Claudinho. Deixa eu apresentar um conceito que a gente usa na medicina baseada em evidências. É uma palavra que define um modo de pensar do médico, que infelizmente é o modo de pensar de quase 100% dos leigos, que é o modo de pensar mecanicista. E que é isso, assim, para o leigo e para, infelizmente, muitos médicos, né, a medicina é como um simples caminho no Waze, eu costumo dizer. Se eu pegar meu Waze agora, aqui, e botar o endereço da minha casa, o Waze vai propor um caminho e eu vou chegar na minha casa. Pelo caminho do Waze, eu vou chegar na minha casa. Mas isso acontece por quê? Porque todo centímetro de asfalto de São Paulo foi feito por um ser humano. E o Waze também foi feito por um ser humano. São duas coisas totalmente mapeadas, porque foram feitas por seres humanos. Estão anotadas, estão muito bem documentadas. Agora, quem foi que fez nossas moléculas? Quantas moléculas tem no nosso corpo? Quem garante que o caminho que foi definido por alguém que está no seu Instagram falando alguma coisa sobre inflamação e tudo mais, quem garante que o caminho é exatamente aquele que foi proposto? O que você me contou era isso, era uma proposta mecanicista. Porque leite o humano não tem que beber leite, porque é o bezerro, é para o bezerro. Essa é uma proposta mecanicista. Se você tem essa proposta e você quer provar para mim, então, que esse leite é ruim, então faça um estudo científico e me mostre, então, com coisas palpáveis, que esse leite faz mal mesmo. E isso é muito escasso na literatura, infelizmente, entendeu? Então, a gente é inundado por propostas como essa, né? De algum alimento que faz muito mal, e aí alguém fica totalmente radical, como você falou, né? Mas faz muito mal por quê? Qual foi o estudo que mostrou? Né? Sempre tem que vir esta pergunta depois, né? Não aceitem o muito mal por causa da molécula tal. Aceitem o muito mal porque em estudos clínicos, de evidências. O conjunto de evidências demonstra isso, exatamente. E até aproveitando isso, eu vou voltar para o leite, que é uma das coisas assim, que eu mais apanho. Inclusive, provavelmente a gente vai fazer... Eu falei de leite, falei essa frase e vai ter gente brigando comigo por causa do leite. E dizendo, mas para mim é inflamatório. E aí, eu sempre falo que a gente tem... os níveis de evidência, né? Da medicina baseada em evidência. Então, só para a gente falar dos extremos, para não precisar falar da escada, Perfeito. Qual é o mais baixo nível e qual é o melhor nível? Mais baixo nível é relato de caso individual e opinião de especialista. Olha isso. É a menor ciência que existe. A que a Claudinha está falando é uma pirâmide. E aí, lá embaixo na pirâmide, a pior evidência é essa. A tua história, né? E porque eu tenho alergia, você não pode tomar porque faz mal para mim, faz mal para você, então. É basicamente isso. Basicamente. E a opinião daquele especialista que é baseada em nada. A opinião dele. Baseada em nada. Sem ter estudo. Exato, é lá embaixo. A melhor evidência científica que existe são estudos clínicos, comparam o grupo A com o grupo B. Aí a gente faz a comparação e no final a gente vai ver quantos % de pacientes no grupo A perderam peso. E no grupo B, quantos %? E aí, bom, se o grupo A foi quem ganhou, qual foi a estratégia do grupo A? Essa estratégia é a vencedora. Sim. E tem um tipo de estudo que a gente chama meta-análise, revisão, em que eu pego vários estudos
para dizer, tá, É muito legal esse tipo, sim. existe muito estudo sobre leite. Uhum. Então, leite é inflamatório? Leite faz mais mal para o ser humano do que bem? Então, eu vou pegar aqui um conjunto dos 50 melhores estudos de evidência científica, usando essa escadinha do que é melhor, vou analisar. Perfeito. O que mais sobre esse assunto, sobre a minha pergunta, leite é inflamatório ou leite não é inflamatório? As evidências científicas mostraram. Falam, exato. É muito legal esse tipo de estudo que você falou, Claudinha. Ela é uma lupa, ele vai olhar para todas as evidências, né?